desafio do desapego. Então, durante um mês, a gente foi tirando de casa uma coisa que a gente não usava. Mas, na verdade, nenhuma vez foi só uma coisa, porque a gente percebeu que tem muita coisa na nossa casa que a gente não usa, muita coisa que tá parada. Tudo começou quando a gente foi questionado pela Veja São Paulo com uma provocação sobre a relação de felicidade com consumo. A gente vai deixar o link depois pra vocês. E ela veio num momento muito interessante, porque a gente estava refletindo e trazendo muito sempre a relação que a gente estabeleceu e essa problemática de que a gente está gerando muito lixo no mundo. E essa produção e esse descarte está insustentável para o planeta. Mas por que a gente está gerando tanto lixo? Entre muitos motivos, porque a gente está comprando demais. E toda compra gera lixo, seja na produção, no envio, no próprio produto e no descarte depois. Mesmo quando a gente faz uma doação, em algum momento aquela coisa vai virar um descarte, vai virar um lixo. E para mergulhar nesse tema, a gente decidiu olhar para o nosso próprio consumo, para nossa casa, para as gavetas da nossa casa, para os armários da nossa casa, para a cozinha da nossa casa. Será que tudo que a gente tem a gente usa? Será que a gente precisa de tudo que a gente tem na nossa casa? E como que tá a nossa relação com o que a gente compra? Nossa casa tá cheia de tralha? As gavetas das prateleiras, elas estão com tudo que a gente precisa? E aí a gente começou a desapegar dos nossos excessos para reaprender a consumir. Então assim, como é que eu estabeleço uma outra relação com o consumo? Como é que eu consumo com mais propósito, com mais intenção? E mais que isso, como é que eu entendo e aprendo a diferença entre consumo e consumismo? Porque assim, consumir, a gente sempre vai consumir, a gente vai sempre precisar de alguma coisa. A gente consome comida, a gente consome filme, a gente consome coisas. A grande questão é que a gente está consumindo demais, a gente está consumindo em excesso, a gente está consumindo o que a gente não precisa. Por que a gente está consumindo tanto? Por que a gente está acumulando tanto? A gente realmente acha que está ficando mais feliz? A gente até escutou histórias no nosso processo de gente que compra tanto que às vezes chega em casa e nem chega a abrir a embalagem daquilo que comprou. Inclusive tinha uma coisa nessa casa que era assim, né? Um negócio de bicicleta que você não tinha nem tirado do pacote. Comprei um porta-bicicleta que no final não era nem exatamente o que a gente precisava, a gente nunca tirou do pacote. Então assim, isso tem acontecido, né? E acho que principalmente com essa coisa da gente pedir as coisas online, da gente ter mais facilidade na compra chegar em menos 24 horas, o nosso desejo, ele é tão rapidamente suprido que ele é rapidamente substituído por outra coisa. E aí a gente começou a tentar entender o que tem por trás do consumo. Qual que é a intenção, qual que é a sensação, o que a gente estava buscando quando a gente comprou aquela coisa. Porque será que a gente não pode tentar suprir aquele desejo que estava por trás do consumo, em vez de ter que adquirir mais coisas na nossa casa que vão ficar mergulhadas, paradas e etc. E aí a gente conversou com muita gente e aprendeu muita coisa nesse processo. Nossa, pra mim, eu acho que uma das coisas que eu mais me encantei, assim, foi que eu diminuí a quantidade de roupas do meu armário e me trocar ficou muito mais fácil. Hoje, tudo que eu tenho no meu armário eu amo e eu uso. Então eu abro o meu armário e falo, eu vou pôr esse vestido. Não tem milhões de opções de vestidos, né? Esse aqui eu peguei na hora, assim, é ele. Então, a gente também aprendeu algumas dicas, né? Então a gente tem dois documentários que a gente quer, inclusive, recomendar, que são muito legais. Um é brasileiro, então fala muito mais com a nossa realidade, com o nosso contexto, e chama Mente Minimalista, tá de graça lá no YouTube, é do Janine, é muito legal. E o outro é Minimalismo Já. Mas, Less is Now. Less is Now, no Netflix. Esses dois documentários nos aprofundaram no tema do minimalismo, e a gente, depois de assistir o documentário Mente Minimalista, a gente falou, nossa, vamos conversar com o Janine, né, pra ver como que ele pode encarar o desafio, o que ele pode dar de dica. E ele deu umas dicas muito legais que a gente usou no desafio. Uma delas foi usar os 3 T's. Então você pega, por exemplo, o armário de roupa, tira tudo, coloca em cima da cama e separa em 3 pilhas.
Uma é os tesouros, a outra pilha é as tralhas e a outra pilha é as transferências. Então, na pilha de tesouros é aquilo que você não vai doar de jeito nenhum, não vai se desapegar porque são tesouros. A pilha do meio, que são as tralhas, é coisa rasgada, furada, que você vai colocar, você vai reciclar ou vai ter que mandar para um aterro, né? Não tem outra solução para aquilo. E as transferências são as coisas que você vai doar ou vender. Falou também da caixa da dúvida, que se você tem algumas coisas que você tá meio na dúvida, mas será que eu dou? Eu não sei. Coloca numa caixa, tira do seu campo de visão e daqui a uns meses, um tempo, você vai lá olhar. Se você realmente sentir falta, você fica, se não, doa. Outras duas dicas legais vieram da Diane, do canal Jornada Minimalista. Ela ensinou a gente que quando a gente tá tirando as coisas, né, pra fazer essa doação, a gente não tem que focar nas coisas que que estão indo embora, a gente tem que focar nas que ficaram. Então, nossa, poxa, essa blusa é legal, será que eu quero mesmo doar? Não, mas olha a quantidade de blusas lindas que eu tenho aqui, eu não preciso dessa, doa. E o outro também é você doar tudo aquilo que você tem duplos, triplos, quádruplos. Então, por exemplo, a Havaiana, eu tenho várias Havaianas, eu tirei porque, eu não preciso de tanta Havaiana assim. Calça jeans, né, todo mundo tem mais de uma. Dá uma olhada, você tem tantas, vê qual que você realmente usa, qual que você tem, que você vai realmente usar e que você precisa ter ali no armário. Uma coisa que a gente gostou bastante de aprender no processo é essa profunda relação com o que realmente importa na casa. Porque o Janine trouxe isso bastante na conversa, que não é sobre classe social, não é sobre ser rico e ter muitas coisas, ou ser pobre e ter poucas coisas, ou sabe assim, não é sobre poder ou não comprar. É sobre comprar com intenção. E no documentário dele, ele traz diversas classes sociais diferentes, mostrando que às vezes a pessoa ela não tem recurso e mesmo assim ela compra demais, quando ela podia estar gastando com coisas que seriam mais importantes, que trariam mais intenção, mais felicidade pra dentro da casa dela, mas ela continua presa nessa relação de que ela precisa ter coisas que no fundo ela não tá usando. Então assim, eu acho que olhar pra dentro da própria casa é um exercício de autoconhecimento que te ajuda a ficar com a casa mais limpa, porque quando você tem menos coisas, você tem menos coisas pra limpar. Te ajuda a ter muito mais clareza de quem é você, porque assim, como é que eu vou desapegar se eu não sei do que eu gosto? Então é uma provocação para que a gente olhe pra dentro da gente e pense o que realmente está trazendo felicidade pra gente. E também que a gente comece a pensar sobre como é que a gente tá... Por que a gente não tá se saciando com o que a gente compra? Quais são as outras coisas que estão faltando na nossa vida que a gente está tentando preencher com o consumo? Porque às vezes, por exemplo, eu percebo que será que a gente não tá faltando um pouco mais de tempo com as pessoas que a gente ama? Será que não tá faltando perder mais tempo no telefone agora que a gente tá num momento que a gente não pode se encontrar com uma pessoa, dando atenção pra uma pessoa, batendo um papo mais profundo? Será que as nossas conexões com as pessoas são frágeis e a gente tá se jogando no consumo? Vale a pena pensar, olhar pra tudo isso. E eu queria também trazer uma coisa que eu achei muito legal, que a gente separou, né? A gente tá com essas pilhas de coisas aqui que a gente vai separar pra doação. A gente recebeu várias mensagens de pessoas, eu quero esse garfo, eu quero essa cafeteira, eu quero... Então a gente tá distribuindo as coisas. E assim, uma coisa que eu fiquei muito feliz, eu tinha um abajur que tava parado lá em casa, aí eu trouxe aqui pro monte, pra pilha de coisas de doação, daí eu fui olhar lá fora, as meninas pegaram, acharam lindo e ele tá ali, daí eu falei, nossa, que legal, que bom ver aquele objeto. Que é a festinha do Lucas e a gente tem uma salinha aqui e ali eu vou das mães. Não, e aí eu fiquei feliz em ver que o abajur tá sendo usado, assim, e tá com... tem pessoas que estão tendo alguma coisa com ele, né? Às vezes o que não tem relação mais dentro da nossa casa porque perdeu o sentido, pode ter muito mais sentido dentro da casa de outra pessoa. Então eu acho que esse exercício de trocando as coisas, de deixar a energia fluir mesmo e passar pra alguém que vai fazer um melhor uso daquelas coisas. Exato, o melhor uso. E por fim, né, depois que a gente juntou, todas nós, a gente doou mais do que um item, né, todo mundo por dia, porque a gente foi vendo como isso estava fazendo bem pra gente. A gente trouxe todos esses itens pra cá, fizemos um ensaio fotográfico super legal com a Carol, né, nossa irmã fotógrafa do meio. E a gente vai publicar essa semana o texto no nosso site, então tem o texto no site com as fotos. Se você quiser dar uma olhada, acesse o nosso site www.verdesmarias.eco.br. É isso. Tipo,
por fim... Não, já falou demais. Tá, eu só ia falar que quem desapegar quiser comentar aqui o que tu já desapegou na casa, põe aí nos comentários.